inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada é um livro que Deus deixou para nós. Quando nós compramos um aparelho eletrodoméstico na loja, vem acompanhando ali um catálogo, vem acompanhando ali um manual de instrução, como nós devemos usar aquele aparelho, aquele eletrodoméstico. E quando Deus nos criou, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele deixou para nós um manual de instrução. Ele deixou para nós um manual que contém a regra de conduta. Na Bíblia Sagrada nós encontramos tudo aquilo que é necessário para nós termos um relacionamento com Deus. Através da Bíblia Sagrada nós encontramos instruções preciosas de Deus para conosco. A Bíblia Sagrada ela é como o mapa do viajante. O viajante ele está caminhando, peregrinando, ele precisa se orientar. Então ele vai olhar para o mapa, ele vai consultar o mapa para ver qual é a direção certa que ele deve tomar. É o caminho certo que ele deve seguir. E nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós temos aqui apenas de passagem. Nós estamos caminhando por esse mundo. O nosso destino final não é aqui. A nossa meta é chegar à nação da cidade, a Nova Jerusalém. E a Bíblia Sagrada é esse mapa que vai nos indicar o caminho, que vai nos mostrar o caminho. A Bíblia Sagrada, além de ser um mapa, é também como uma bússola. A bússola é um relógio que tem apenas um ponteiro, e o ponteiro aponta só para um lugar, para o norte. Você pode girar aquele relógio, a bússola, para qualquer direção. O ponteirinho sempre vai apontar para o norte. Assim a Bíblia Sagrada também. A Bíblia Sagrada aponta só para um lugar, que é o céu. Nos mostra como chegar para lá. Porque a Bíblia Sagrada é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada nós não encontramos erro, nós não encontramos contradições. A Bíblia Sagrada é um livro ímpar. Eu me lembro de um dia, eu entrei numa livraria, não era uma livraria evangélica, era uma livraria secular. Mas o que me chamou a atenção, uma prateleira, e havia algumas Bíblias ali, de amostra naquela prateleira, e uma delas muito linda, uma capa marrom, e ela era toda dourada, as folhas douradas por fora. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a manusear aquela Bíblia, olhar aquela Bíblia, e veio uma vendedora me atender. E quando aquela vendedora veio me atender, eu disse para ela: esse livro é o livro dos livros. E aquela vendedora olhou para mim surpresa e disse assim: mas depende. Eu disse para ela: a senhora sabe como esse livro foi escrito? Como esse livro chegou até nossas mãos? Ela não soube me responder. E aí eu comecei a discipular aquela vendedora dizendo: pois bem, esse livro foi escrito em um período de 1600 anos. Um período muito extenso, 1600 anos, quando o tempo que a Bíblia levou para ser escrita. E nesse período, 40 escritores, 40 homens de Deus, 40 homens que Deus levantou nesse período. Esses homens eram homens santos de Deus, homens que tinham uma experiência, homens que tinham intimidade com Deus, homens que falavam com Deus, ouviam com Deus. E Deus inspirou esses homens a escrever esse santo livro, a Bíblia Sagrada. E hoje nós temos nas nossas mãos aqui um livro que Deus entregou para nós. E aqui está a palavra de Deus. E o texto que eu fiz leitura, Apocalipse capítulo 1, versículo 22, aqui são as palavras do Senhor Jesus. Capítulo de número 1, o versículo de número 3, aqui João recebe uma revelação de Jesus. A Bíblia nos fala no capítulo, versículo 1, a revelação de Jesus ao qual o Senhor lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras do Espírito. Aleluia. Nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar neste livro sagrado aqui as revelações
das últimas coisas que devem acontecer. Muitas pessoas, quando lê a Bíblia Sagrada e chega no livro do Apocalipse, eles não entendem o livro do Apocalipse, porque muitas vezes, o livro do Apocalipse, várias das vezes, é escrito de uma forma de linguagem figurada. Eles não entendem. Mas para nós entendermos a Bíblia Sagrada, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia Sagrada foi escrita em dois tipos de linguagem: a literal e a figurada. Aqui nós encontramos uma figura de linguagem que nós podemos chamar de literal. Aqui o texto é literal. Nós encontramos aqui 3 bem-aventuranças. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que lê esse livro. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras desse livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Quando nós lemos esse livro, nós temos absorvendo sabedoria. Quando nós lemos esse livro, nós temos alimentando a fome da nossa alma. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, nós precisamos ir ao mercado, nós precisamos fazer compra, nós precisamos nos alimentar para que o nosso corpo físico seja fortalecido. Caso contrário, se nós deixarmos de nos alimentar, nosso corpo físico vai enfraquecendo e nós vamos ficando debilitados e daqui a pouco nós estamos fracos e nós acabamos morrendo. Assim também é com a nossa alma. Nossa alma também precisa de alimento. Nossa alma precisa se alimentar. Nossa alma precisa de um alimento bem sólido, que é a palavra de Deus. Quando Jesus estava no deserto, lá no capítulo de número 4, onde Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz que Satanás se apresenta para Jesus, aproveitando aparentemente uma fraqueza de Jesus. É o que ele tinha na sua concepção. Jesus está 40 dias sem comer, está fraco, o momento de chegar e tentar Jesus. Então ele chega para Jesus, pega uma pedra e diz: se tu realmente é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E quando Jesus ele pega, olha para Satanás com a pedra na mão, olha, irmão, para a nossa mente, ela é associativa, nós associamos as coisas. Quando nós falamos em algo, logo a nossa mente imagina aquela cena. E quando Satanás ele pega a pedra e diz para Jesus: se Deus é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, lógico que houve uma associação na mente de Jesus. Só que Jesus olha para Satanás e diz: olha, Satanás, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus vai alimentar nossa alma. A palavra de Deus vai nos fortalecer espiritualmente. Então aquele que lê a palavra é um bem-aventurado, porque está se alimentando com o maná do céu. Ele está se alimentando com essa palavra que fortalece a nossa alma. Bem-aventurado é aquele que lê. Nós olhamos o primeiro salmo, o salmo de número 1. O salmista diz assim: bem-aventurado é o varão que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assente nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cuja as suas folhas não murcham e não caem, e dá o fruto na estação certa. O crente, irmãos, é como uma árvore frondosa, uma árvore esbelta. Por quê? Porque está sendo regado pela palavra de Deus. Aleluia. O crente, irmãos, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. É como a vaca. A vaca, quando ela vive durante o dia pastando no campo, durante a noite ela remói tudo aquilo que ela comeu durante o dia. Assim também nós temos que remoer a palavra de Deus. Estamos deitados lá na cama, lembrando daquela mensagem que foi pregada naquele culto, e vamos remoendo aquela palavra. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desse livro. Quando você está sentado aí no seu banco, e você está ouvindo a palavra de Deus,
quer dizer para você que você é um bem-aventurado. Porque essa palavra, ela santifica, irmão. Quando você está ouvindo, você está sendo santificado pela palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra nos santifica. Nós estamos lendo a palavra e estamos sendo santificados. Nós estamos ouvindo essa palavra e estamos santificados. Por isso que o texto diz: bem-aventurado aquele que ouve. Aquele que ouve as palavras. Aleluia. A nossa mente, irmão, nós temos que estar conectados com a palavra de Deus. Tem pessoas que vêm à casa de Deus, sentam no banco, mas o corpo está presente, mas a mente está vagando, está dispersa, está distraída na casa do Senhor. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos fortalecidos, nós somos um bem-aventurado. O bem-aventurado é a pessoa que ele é mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras do Senhor. Aí nós temos que ler, nós temos que ouvir, mas também nós temos que guardar a palavra no nosso coração. A palavra de Deus nós tem que entrar no ouvido e descer para o coração. Descer para o coração. Tem que entrar no ouvido e descer para o coração. A palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração. O salmista, no Salmo 119, diz: Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Inclusive tem um que diz assim: a tua palavra escondi no meu coração, escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós somos blindados contra o pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus foi tentado como homem. E Jesus venceu Satanás como homem. Quando Satanás foi derrotado na primeira tentação, ele pega agora Jesus e transporta Jesus para o alto do templo, para o pináculo do templo. E diz para Jesus: se tu é o Filho de Deus, te atira daqui para baixo. Olha que Satanás conhece a palavra de Deus, irmão. É por isso que nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus. Jesus disse que o povo se perde por falta de conhecimento. Satanás pega agora, ele abre a boca sagrada. Tira um texto do Salmo 91. Ele diz para Jesus: se atira daqui para baixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e tu não tropeçarás nas pedras. Só que Jesus também conhecia a palavra. Jesus não conhecia Jesus, só conhecia a revelação da palavra. Ele disse: olha, Satanás, está escrito também na palavra: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra. É por isso que nós temos que ter a palavra guardada em nosso coração. Eu me lembro de um dia, irmãos. Eu estava na cidade onde nós congregamos. Era um culto de quinta-feira. E o culto de cura de vida e de libertação. Já havia terminado já o culto. Os irmãos já tinham que ir embora. Estava eu e mais dois irmãos lá, fechando a janela para apagar as luzes. Todo mundo estava aceso ainda. E de repente entrou um senhor, até uma escada que sobe, de lado. E dentro de uma vida real, tem na frente de duas escadas. E aquele senhor subiu a escada chorando, desesperado. Ele não estava dormindo. Ele estava passando na frente da igreja, viu a igreja aberta, as luzes acesas, e entrou inteiro chorando, desesperado. Aquele homem, nós vimos que estava, literalmente, estava oprimido, chorando, desesperado, contou o problema dele para nós, era um problema familiar, e pediu oração. Nós cuidamos para entrar no tempo, e eu abri um texto para, antes de ler e fazer oração, quando a leitura, eu peguei Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós vais ser cansados pelo caminho, e eu vou fazer para ele. Quando eu abri o texto, eu senti de entregar tudo para ele e pedir para ele fazer a leitura do texto. Quando aquele homem pegou o livro, a Bíblia Sagrada, quando ele começou a ler, vinde a mim, todos vós vais ser cansados pelo caminho, ele veio no chão demoniado. A palavra de Deus, irmãos, tem poder para expulsar os demônios. A palavra de Deus é a arma poderosa que nós temos nas nossas mãos. Quando
Quando Paulo escreve ali aos Efésios sobre a armadura de Deus, no demais irmãos meus se fortaleciam no Senhor e na força do seu poder, ele começa a falar sobre uma guerra espiritual. Então ele começa a dizer, tomai toda a armadura de Deus, começa a falar sobre o capacete da salvação, sobre o escudo da fé, ele fala, e tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada é uma arma que nós temos na mão. Nós temos que aprender a manusear essa arma, lendo, ouvindo e guardando essa palavra. Glória a Deus. Quando Jesus, no sermão da montanha, Jesus ele encerra o sermão da montanha com uma parábola do construtor. Jesus diz assim, olha, o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda no seu coração, eu comparo ele com um homem sábio. O homem que ouve as minhas palavras e guarda, eu comparo ele com um bom edificador. Edificou a sua casa sobre a rocha. Então desce a chuva, sobe os rios, o vento combate contra aquela casa, ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Que é a palavra de Deus. Quando nós edificamos a nossa vida espiritual sobre a palavra de Deus, irmãos, pode vir a luta, pode vir problema, pode vir a dificuldade, a nossa casa espiritual está firmada na palavra de Deus. Mas Jesus disse, mas aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática, não guarda a minha palavra, não pratica a minha palavra, eu comparei ele como um tolo, como um insensato. Ouve a minha palavra, entra no ouvido e sai no... Esse não fecha o coração, né? Ouve ele no ouvido, sai no outro. Eu comparei como um insensato que construiu essa casa sobre areia. A areia não tem estabilidade, a areia não tem firmeza. Então, quando desceu a chuva, subiu os rios, o vento combateu contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Porque aquela casa espiritual não estava firmada na palavra de Deus. O texto diz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. E guardar no nosso coração. Quando Paulo escreve, não sei se Hebreus, alguns teólogos dizem que o autor aos Hebreus é Paulo, outros dizem que é Apolo, não se sabe o certo. Nós só vamos saber quando chegar lá no certo. O certo é que é a palavra revelada de Deus. Em Hebreus 4:12 diz assim, a palavra de Deus é uma espada, mais penetrante que a espada do Espírito, da penetra divisão da alma, do Espírito, das juntas e medula e água, para discernir pensamento e intenção do coração. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos.